No jogo Farmville, no episódio Bart com T de 1994, Bart está viciado em um jogo de simulação de fazenda no computador, onde ele precisa cuidar da plantação e animais. Essa cena é uma clara precursora de jogos da Farmville, que se tornaram um fenômeno global em redes sociais e dispositivos móveis. Mais de uma década depois, a série previu a popularidade dos jogos de simulação e a tendência no vício deles, a lesão de Neymar na Copa de 2014. No mesmo episódio da Copa do Mundo 2014, um jogador brasileiro chamado El Divo, uma clara referência a Neymar, sofre uma lesão durante o jogo na vida real. Neymar sofreu uma grave lesão nas quartas de finais da Copa do Mundo 2014, sendo afastado da competição. A semelhança do personagem e do contexto e da lesão foi chocante para os fãs brasileiros, reforçando a ideia de que os Simpsons têm um dom para prever o futuro. A consistência de Rolling Stone em Lisa Redding de 1995. Há um pôster no quarto da Lisa de um turnê dos Rolling Stones datada para 2010. Na época, a banda já era veterana e muitos duvidaram que ainda estivessem na ativa 15 anos depois. No entanto, os Rolling Stones continuaram fazendo turnê e lançando suas músicas muito além de 2010, provando que a longevidade da banda foi corretamente antecipada pela série. A captura de um Pokémon em um mosteiro. No filme Os Simpsons, o filme de 2007, Homer tenta capturar um porco em um mosteiro. Anos depois, com o lançamento de Pokémon GO em 2016, muitos jogadores se aventuraram em locais inusitados, incluindo igrejas e mosteiros, na busca de Pokémon. A cena do filme, que era apenas uma brincadeira com a obsessão de Homer, se tornou uma espécie de paralelo divertido com a febre do jogo e a realidade aumentada, a crise hídrica e o problema da água potável. Embora não seja uma previsão de um evento específico, diversos episódios de Os Simpsons ao longo dos anos satirizaram a escassez de água e a mercantilização de água potável. Em The Old Man and the Lisa de 1997, a usina nuclear começa a vender água engarrafada, com as crises hídricas que se tornaram mais frequentes em diversas partes do mundo e aumentando o consumo de água engarrafada. A série tocou em um tema ambiental e social que se tornaria uma preocupação global anos depois. A descoberta da partícula Higgs Boson. No episódio O Mago da Avenida Evergreen de 1998, Homer tenta se tornar um inventor e é mostrado escrevendo uma equação complexa em um quadro negro. Anos depois, cientistas descobriram que essa equação era assustadoramente semelhante à massa da partícula de Higgs Boson, conhecida como a partícula de Deus, que só foi confirmada experimentalmente em 2012. Essa é uma das previsões mais científicas e impressionantes, levantando a questão do quão inteligentes são os roteiristas de Os Simpsons. A Copa do Mundo de 2014 e o 7-1 em 2014. O episódio You Don't Have Life Like mostra a Alemanha vencendo o Brasil na Copa do Mundo em um placar que, embora não seja o famoso 7-1, já era uma goleada. O episódio também satirizou os escândalos e suborno na FIFA, que vieram à tona em 2015. A precisão em prever não só a vitória da Alemanha, mas também a corrupção dentro do futebol mundial foi notável, mostrando que a série estava atenta aos bastidores do esporte. O robô bibliotecário no episódio O Casamento de Lisa, em 1995, que se passou no futuro, uma bibliotecária é mostrada com robôs no lugar de funcionários humanos. Décadas depois, a tecnologia de robótica avançou e protótipos de robôs bibliotecários foram desenvolvidos, com alguns até sendo implantados em bibliotecas, especialmente em Singapura. Essa é uma das previsões mais tecnológicas que se tornaram realidade, destacando-se a visão futurista da série. A tecnologia de tradução automática. No episódio Muito Barulho por Nada, de 1996, a Apu utiliza um dispositivo que traduz automaticamente sua fala de hindi
para inglês. Hoje, com aplicativos como o Google Tradutor e dispositivos de tradução em tempo real, a tradução automática é uma da realidade cotidiana. Os Simpsons mais uma vez anteciparam uma tecnologia que facilita a comunicação global, anos antes da sua popularização. A crise econômica da Grécia. Em um episódio de 2012, Homer aparece em um programa de notícias onde o título na tela diz: Europa coloca a Grécia à venda no eBay. Naquela época, a Grécia estava no auge da sua crise econômica, lutando contra dívidas e ameaçando a estabilidade da zona do euro. A piada, embora exagerada, capturou o desespero financeiro do país e a percepção de que a Grécia estava em uma situação insustentável. Você sabia que o personagem Moe Szyslak, o ranzinza dono do bar frequentado por Homer, foi inspirado em um verdadeiro bartender de Nova York, embora o criador Matt Groening nunca tenha revelado o nome real? Rumores dizem que Moe foi baseado em um bartender mal-humorado de um bar frequentado pelos roteiristas durante os anos 80. Outra curiosidade é que Moe tem uma das histórias mais misteriosas da série. Sua origem é ambígua. Em alguns episódios, ele afirma ser da Holanda, em outros, da Armênia ou até da Itália. Essa confusão faz parte da piada interna sobre sua identidade incerta. Além disso, Moe foi alvo de diversos trotes telefônicos feitos por Bart, com piadas clássicas como "alguém viu ao pinto" ou "chama o seu bunda". Essas cenas se tornaram icônicas e foram inspiradas em brincadeiras reais feitas por adolescentes nos Estados Unidos. Com o tempo, Moe evoluiu de um personagem secundário para um dos mais complexos emocionalmente da série, protagonizando episódios dramáticos e profundos. Você sabia que os Simpsons quase foram cancelados por causa de uma falha no primeiro episódio? O piloto original, Some Enchanted Evening, foi considerado tão ruim que quase enterrou a série antes mesmo da estreia. Quando os produtores viram a animação pronta, ficaram horrorizados com a qualidade, personagens mal desenhados, movimentos robóticos e expressões sem emoção. Matt Groening e a equipe precisaram refazer mais de 70% do episódio antes de ir ao ar. Por isso, Simpsons Roasting on Open Fire, o especial de Natal, foi ao ar primeiro, mesmo sendo o 8º episódio produzido. Curiosamente, esse episódio acabou sendo indicado ao Emmy, salvando a reputação da série logo no início. Desde então, a qualidade visual e narrativa só cresceu, e hoje os Simpsons é um marco na história da TV. Essa quase cancelada estreia mostra como até grandes sucessos podem começar com tropeços, e se recuperar com genialidade. Você sabia que os Simpsons ajudaram a popularizar expressões que entraram oficialmente na língua inglesa? A mais famosa delas é o icônico "deo", usado por Homer toda vez que algo dá errado. A expressão se tornou tão popular que foi adicionada ao Oxford English Dictionary em 2001, com a definição de exclamação usada para comentar um erro próprio. Curiosamente, o ator Dan Castellaneta, que dá a voz ao Homer, se inspirou em uma expressão de frustração usada pelo comediante James Finlayson nos filmes antigos de comédia, mas adaptou para ser mais curta e engraçada. Inicialmente, o roteiro só pedia que Homer dissesse "grunhido e irritado", e foi Dan quem improvisou o som que acabou virando marca registrada do personagem. O sucesso foi tanto que hoje "the" é reconhecido mundialmente e usado por pessoas que nem são fãs da série. É um exemplo claro de como os Simpsons influenciaram não só a TV, mas também a cultura e a linguagem cotidiana. Você sabia que os Simpsons têm uma conexão direta com o mundo da ciência? Em diversos episódios, os roteiristas, muitos deles com formação acadêmica avançada em matemática, física e ciência da computação, esconderam equações, teorias e conceitos científicos reais como easter eggs. Um dos exemplos mais famosos está no episódio The Wizard of Evergreen Terrace, onde Homer aparece diante de um quadro negro com uma equação que, surpreendentemente, antecipa uma estimativa do bóson de Higgs, o chamado Deus das partículas, mais de uma década antes de sua descoberta oficial no CERN, em 2012. Isso não foi coincidência. Um dos roteiristas, David X. Cohen, tem formação em física na Universidade de Harvard. Além disso, os Simpsons já dedicaram episódios inteiros ao pensamento científico e filosófico, sempre com humor inteligente. É por isso que tantos fãs dizem que, além de engraçada, a série é sutilmente educativa, escondendo genialidade por trás das piadas e das loucuras de Springfield. Você sabia que os Simpsons têm um episódio banido dos Estados Unidos por questões muito delicadas? O episódio Stark Having Dead, da 3ª temporada, contou com a participação do próprio Michael Jackson, que dublou secretamente o personagem Leon Kompowski, um homem internado num hospital psiquiátrico que acredita ser o rei do pop. Por questões contratuais, o nome de Jackson não apareceu nos créditos, e até hoje muitos fãs ficam surpresos ao descobrir que era realmente sua voz. No entanto, após as polêmicas envolvendo o cantor, o episódio foi removido das plataformas oficiais da série e da Disney+. Além disso, esse episódio é considerado um dos mais emocionantes,
já que mostra Bart escrevendo uma música para o aniversário de Lisa, que se tornou um clássico da série. A decisão de removê-lo gerou debate sobre censura, legado artístico e ética no entretenimento. Mesmo com a exclusão, os fãs continuam a lembrar dele com carinho e nostalgia. Devido à ausência prolongada da chuva, os moradores já não estavam mais resistindo. Os humanos bebem até o suco espremido de pequenas tartarugas. Uma fralda com urina custa mais de $100 cada. No entanto, todos esses recursos para ter água estão nas mãos do Sr. Burns. Ele organizou uma ação beneficente, um jogo onde ele convida uma criança de cada bairro. A criança que vencer o campeonato terá a oportunidade de fazer um passeio de um dia em seu reservatório particular. Algumas pessoas até se emocionam, mas como não se deve desperdiçar, sua lágrima foi roubada. Então o Sr. Burns fez uma apresentação para o público, deixando muito furiosos enquanto ele tomava banho. Marge então preparou uma armadura completa para Lisa, que era tão pesada que ela mal conseguia andar. Lisa, sem escolha, foi escolher as suas próprias armas, quando de repente conhece um homem bêbado que se torna seu treinador. Já no campo de jogos, eles teriam que lutar para poder sobreviver. Lisa corre e fica abaixada quando de repente um jovem aparece com uma espada atrás dela, mas ele só queria lhe dar uma flor e demonstrar o seu amor. Justamente quando Lisa se comoveu com ele, seu treinador caiu em cima dos garotos, dando um fim neles. Lisa continua a se esconder para tentar sobreviver. Quando ela dá um sinal para o seu treinador, ele caiu numa armadilha e foi capturado, cercado por um grupo de crianças. Lisa corre para que eles não o matem e diz que isso era tudo culpa do governo do Sr. Burns. Ela explica que agora eles teriam que se unir para... Bart estava soltando pipa junto com Milhouse, mas depois de um tempo, o Bart se cansou de soltar pipa e daí ele resolveu enrolar a linha da pipa em seu pescoço para que ela não fugisse. Mas depois que o Bart fechou os olhos, um helicóptero passou e acabou puxando a pipa, que estava enrolada no pescoço dele. E assim Bart teve sua cabeça separada do seu corpo e depois disso, o Bart acordou em uma cama de hospital e ele viu que um médico tinha colocado cirurgicamente a sua cabeça no corpo da Lisa. Só que o Bart não estava gostando nada disso, porque Lisa tinha total controle sobre o corpo. Mas depois de um tempo, Bart descobriu que quando Lisa estava dormindo, ele tinha controle do corpo dela. Bart, muito esperto, colocou sonífero no iogurte de Lisa para ela continuar dormindo. Enquanto isso, ele iria arranjar uma forma de arrancar a cabeça de Lisa, para ele ficar com o corpo só para ele. Só que o primeiro plano de Bart deu totalmente errado.